Oi, você que está vendo esse vídeo aí agora. Veja esse vídeo até o final, porque às vezes você não tem paciência de ouvir, né? Que é muito, aí vai só curte e passa mesmo. Não, veja esse vídeo até o final. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 ao 50. Diz assim, ó: Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, e o outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ou seja, esse corpo é mortal, ele morre. Ele não é eterno. E algo que é mortal, que morre, não pode herdar o que é eterno. E por isso que diz que lá no inferno vai ser um sofrimento eterno. Porque esse corpo morre. É o corpo natural, ou seja, esse vem primeiro, depois o espiritual. Esse corpo morre. O corpo e sangue não pode herdar o reino de Deus. Olha que está escrito lá em João, capítulo 3, capítulo 3, versículo 17 e o 18. Diz assim, ó: Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus veio para a gente ser livre e ser livres do pecado. E ele venceu a morte. Por isso que diz: ó morte, onde está a tua vitória? E morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Jesus veio e limpou os nossos pecados. Por isso, Jesus veio e venceu a morte, para que a gente pudesse ser livre. E Jesus é o único caminho que leva a Deus. Ninguém vai a Deus senão por Jesus, porque Jesus é a ponte que nos conecta a gente com Deus. Ninguém vai a Deus a não ser pelo Filho dele, porque Jesus veio e morreu por nós para que a gente pudesse ser livres do pecado, e o seu sangue limpou. Ele foi o cordeiro que morreu por nós. E por isso você está aí respirando, vivo, porque o Senhor é rico em misericórdia e ele tem plano para você. Ele quer que você volte para ele. Assim como fez comigo, eu estava todo perdido. Eu estava com uma vida perdida. Jesus foi lá e me buscou. E depois que eu conheci a palavra, essa daqui, ó, é a luz para os nossos caminhos. Quem anda na escuridão tropeça, porque não tem a luz, não vê. Vai lá e tropeça. E esse tropeçar é pecar.
O que leva à morte é o pecado. Por isso Jesus veio, venceu a morte para que a gente pudesse ser livre. E o cristão, ele não tem medo da morte. Ele tem medo de pecar, porque é o pecado que leva à morte. Então a vontade do Pai, aqui em João mesmo diz, ó, aqui em João capítulo 6, versículo 40, diz assim, ó: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É isso. Mas Jesus está vivo, ele ressuscitou no terceiro dia, está à direita de Deus, com todo o poder, e ele vai reinar para sempre com seus anjos. Ele é eterno, ele é Deus encarnado. E Deus abençoe você e sua família, e ele está vivo agora à direita de Deus.